E se eu te dissesse que o Super Choque lutou lado a lado com a Liga da Justiça e que o Scooby-Doo já teve uma parceria com o Batman? One trump card left, Robin. Pois é, o multiverso dos crossovers começou muito antes da Marvel pensar nisso. Well, it's no big deal. Great. Yeah, that's great. Hoje você vai ver os crossovers mais insanos da TV e do cinema. Aqueles encontros que fizeram a cabeça de qualquer fã explodir. Uau! Eu sou o Geek no Sofá. Se você curte cultura geek, já deixa o like e se inscreve. Agora senta aí, pega a pipoca e bora mergulhar nesse universo. Antes mesmo do multiverso da loucura, teve o multiverso da Idade da Pedra. Em 1987, Hanna-Barbera enlouqueceu os fãs, juntando as famílias mais amadas da história, os Flintstones e os Jetsons. Nesse episódio, Elroy Jetson cria uma máquina do tempo que, por acidente, leva sua família à pré-história, onde conhecem os Flintstones e os Rubbles. Após um novo erro, as famílias trocam de época, com os Flintstones indo parar no futuro e os Jetsons ficando no passado. Um episódio que literalmente quebrou o espaço-tempo e virou um marco da TV animada. Bem, você queria fazer uma viagem, viu? Mas conseguiu, hein? Ah, é? Pois eu conheço um lugar para onde eu gostaria que você fizesse uma viagem. Esse outro crossover, acho que todo mundo já deve ter visto. It's me, Don. Oh boy. Don who? O maior detetive do mundo com o maior cachorro detetive do mundo. Essa parceria aconteceu lá nos anos 70 com o nome de Scooby-Doo Encontra Batman, que mostra a turma da Mistérios S.A. se juntando ao Batman e Robin para enfrentar o Coringa e o Pinguim, que planejam falsificações e o roubo de um traje voador. Depois, a junção dessas duas turmas voltou em 2018 com Scooby-Doo e Batman, Os Bravos e Destemidos, que é quando um caso antigo volta a assombrar Batman e o vilão Crimson Cloak ameaça Gotham. Ele conta com a ajuda de Scooby-Doo e sua turma para resolver o mistério. Esse é um crossover que ninguém esperava, mas todo mundo precisava. I'm of a mind to make some mookie. Se gostarem do vídeo, comenta que podemos trazer outros crossovers como esse do Scooby-Doo e Supernatural, que foi muito bom também. Falando em crossover com humor pesado, impossível deixar de fora essa dupla caótica. É uma menina? Você pode ir ver novamente? Os Simpsons e Family Guy. Cara, quando a família Simpson encontra os Griffins, Springfield nunca mais é a mesma. É piada pra todo lado, referência que só quem é fã pega e um caos que só esses dois universos juntos poderiam causar. Tem o Stewie e o Bart virando parceiros no crime, a Lisa tentando dar um upgrade na Maggie, spoiler, não dá muito certo. E claro, o Peter e o Homer entrando numa guerra de cerveja pra decidir qual é a melhor, Duff ou Pawtucket. No final, ninguém sabe quem ganhou, mas o prejuízo em Springfield foi simplesmente genial. Ei, para com isso que tem uma criança lá atrás. Estou em perigo. Esse sim foi um encontro histórico da Nickelodeon. Jimmy Neutron e Timmy Turner se uniram na trilogia de especiais The Jimmy Timmy Power Hour, que são 3: The Jimmy Timmy Power Hour, de 2004, The Jimmy Timmy Power Hour 2, When Nerds Collide, e The Jimmy Timmy Power Hour 3, The Jerkinators. E essa série de programas especiais são o ponto alto da união geek da Nickelodeon na época. Esse crossover colocou os universos de Jimmy Neutron e os Padrinhos Mágicos juntos, misturando a animação 2D e 3D. Sério, isso era muito raro na época. Um verdadeiro delírio geek. Cara, esse aqui é um dos crossovers mais subestimados da história da Cartoon Network. Ben 10 e Mutante Rex, Heróis Unidos. Sério, pouca gente lembra disso, mas foi simplesmente insano. O Ben Tennyson, do nada, acaba caindo no mundo do Mutante Rex, e aí, meu amigo, o caos começa. Os dois têm que unir forças para enfrentar o Alpha, uma criatura bizarra criada pelo irmão do Rex,
e o bicho dá trabalho. Imagina, 2 heróis com DNA alienígena, poderes absurdos e uma química que fazia parecer um episódio perdido dos Vingadores versão Cartoon Network. Eu entendi a referência. É ação do começo ao fim, com direito a piadas, porradaria estilosa e aquele clima de mano, isso aqui é épico. Esse é pra quem viveu os anos 2000, chegava no almoço e já ligava a TV pra assistir Liga da Justiça e Super Choque. Quando Super Choque finalmente encontrou o Batman, Flash, Lanterna Verde, o hype foi tão grande que até hoje tem fã pedindo um reboot. Esse episódio, chamado Uma Equipe Muito Especial, mostra o herói eletrostático ajudando a Liga da Justiça a salvar a torre de vigilância de um ataque de Brainiac. Agora é só esperar um filme dele. Quem sabe não tem um crossover no cinema também. Vamos sonhar! Agora, bora falar de um crossover que marcou época nas séries. Quem aí lembra de Arrow, o nosso arqueiro verde badass, e de The Flash, o velocista mais carismático da TV? Pois é, naquela época a gente tinha que assistir as duas séries quase juntas, porque faziam parte do mesmo universo, e qualquer episódio podia ter conexão direta com o outro. Mas aí veio o momento que todo fã tava esperando, o encontro entre o Flash e o Arqueiro Verde. E mano, a DC mandou muito bem nessa história. A química entre os dois foi simplesmente perfeita. Aquele contraste entre o herói sombrio e o herói todo otimista funcionou demais. Esse crossover foi tão bom que acabou abrindo caminho para o que seria o universo compartilhado da CW, juntando vários heróis em um mesmo mundo. E foi aí que tudo começou a ficar realmente épico. Pena que não foi tão bom quanto esse início. Perderam um pouco o sentido das séries e começou a ficar maçante, mas valeu a intenção DC. A não ser que me ajude. Quem aí não lembra quando o Chapolin visitou a vila do Chaves, hein? Eu! O Chapolin Colorado! Foi naquele episódio lendário, Ser Pequeno tem as suas vantagens. E olha, vantagem nenhuma, viu? Não é fácil, mas se tentar poderá suportar tudo. Até uma queimada de ferro. Tudo começa com uma briga na vila por causa de um gibi do próprio Chapolin. E do nada vira uma confusão generalizada. E claro, o Chaves, desesperado como sempre, acaba invocando o herói do barril para ajudar o seu Madruga. Só que, né, como sempre, o Chapolin só piora as coisas. Tem até o momento clássico das pastilhas encolhedoras, quando o Chapolin resolve provar que é o verdadeiro e acaba virando miniatura. E no final, o Chaves manda ver e usa as mesmas pastilhas para comer bolachas gigantes. Não contavam com sua astúcia? Pura nostalgia, meu amigo, daqueles que a gente assiste hoje e ainda dá risada como se fosse a primeira vez. Era o crossover que todo fã queria. O seu Madruga, o Chaves e o Vermelhinho juntos em ação. Agora, já pensou se o Super Sam aparecesse nesse episódio? Oh yeah! Time is money! Antes de Game of Thrones dominar nossas telas com intrigas, dragões e batalhas épicas, havia 2 verdadeiros titãs da TV nos anos 90, Hércules e Xena. A conexão entre eles era tão intensa que rolavam tantos crossovers que o público praticamente passou a enxergar os dois como parte de um mesmo universo, tipo o MCU antes do MCU existir. O encontro mais icônico, imagina só, 2 heróis lendários dividindo a tela, trocando golpes, piadas e aquele drama mitológico que a gente amava. Era ação, aventura e muito carisma concentrados em um episódio só. Se você olhar bem, dá pra dizer que foi o verdadeiro MCU da década de 90, só que com sandálias, espadas e um toque de mitologia grega que a Marvel ainda ia demorar pra alcançar.
Cara, lembra daquela vez insana em que as Tartarugas Ninja e os Power Rangers se encontraram? Tipo, dividindo o mesmo campo de batalha. Quem assistia Power Rangers com um prato de comida na mão e de repente as tartarugas apareceram na tela sabe do que eu tô falando. Cuspiram arroz pra todo lado. Foi um choque total, mas daqueles que a gente ama. No episódio Power Shell Shocked, a Astronema resolve usar seus poderes para controlar as tartarugas ninja, que acabam enganando os Rangers e tentando tomar a Astro Mega Chip. É um plano audacioso para detonar os heróis e, sério, ver isso acontecendo na TV era pura adrenalina. E não para por aí. Anos depois, nos quadrinhos da Boom Studios, o crossover ficou ainda mais épico. As tartarugas pegam morfadores e viram nada menos que Power Rangers Ninja Turtles. Do esgoto à galáxia, foi pancadaria de outro nível. Nostalgia em dose dupla, e aquele choque de gerações que só quem cresceu nos anos 90 entende. Agora, pra quem curte cinema e é fã de um terror raiz, mano, quem não lembra desse encontro épico entre dois monstros sagrados do gênero, Freddy vs Jason, o confronto que a galera dos anos 2000 esperou por quase uma década pra ver acontecer, e quando rolou, foi um verdadeiro banho de sangue cinematográfico. Bem-vindo ao meu pesadelo. A parada é o seguinte, os dois estão no inferno, mas o Fred, sempre o manipulador de pesadelos, tenta usar o Jason para continuar o massacre no mundo dos vivos. Só que, claro, o grandalhão da máscara de hóquei não é bobo, saca o plano e pronto, o caos começa. É faca, garra, grito e sangue voando para todo lado, um festival de gore e nostalgia. Esse filme vira um clássico cult justamente por isso. É absurdo, é insano e entrega exatamente o que prometeu. Freddy vs Jason sem freio e sem dó. Um verdadeiro presente para os fãs de terror que cresceram morrendo de medo e de empolgação com esses dois. Então, afinal, você tem medo de alguma coisa? Agora vamos relembrar um dos maiores crossovers da história do cinema. Sim, tô falando de Alien vs Predador. Mano, essa ideia nasceu de um simples easter egg lá em Predador 2. Um detalhezinho ali que fez todo mundo pirar na época, tipo... Peraí, isso quer dizer que o Alien e o Predador existem no mesmo universo? Então, quando o filme finalmente aconteceu, BUM! O público foi à loucura. A história é a seguinte... Charles Bishop Weyland, sim, o chefão da Weyland Industries, manda uma equipe para a Antártida depois que um satélite detecta uma pirâmide enterrada no gelo. Tranquilo, né? Só que não, porque dentro dessa pirâmide eles encontram duas espécies alienígenas lendárias. De um lado, os aliens, usando humanos como incubadoras. Do outro, os predadores, caçando por puro esporte. E o melhor ou o pior é que a equipe humana fica no meio dessa treta intergaláctica. Cara, dois monstros lendários lutando em um templo antigo. Sério, o filme é puro fanservice da melhor forma possível. Ação, tensão e aquele climão de quem vai sair vivo dessa? Agora, pena que a continuação não foi tão boa assim, né? Ela até tentou manter o hype, mas acabou perdendo o charme e o equilíbrio do primeiro. Mesmo assim, Alien vs Predador continua sendo um marco. Dois monstros lendários lutando em um templo antigo é impossível não amar. Galera, se tem um crossover que atravessou gerações, esse é o clássico dos clássicos, Godzilla vs Kong. Desde 1962 até hoje, ver esses dois monstros gigantes se enfrentando é tipo assistir a um show de destruição em slow motion e com efeitos cada vez mais absurdos, que fazem a gente ficar de boca aberta. Os crossovers mais recentes foram Godzilla vs Kong em 2021 e Godzilla e Kong: O Novo Império em 2024, e ambos deram aquele choque de titãs que a gente ama. Em Godzilla vs Kong, a história começa com os protetores de Kong tentando encontrar o verdadeiro lar do gorila gigante. Só que, claro, quando Godzilla surge destruindo tudo, a missão complica geral. Cara, é destruição, mais mistério, mais adrenalina, tudo junto. Já em Godzilla e Kong: O Novo Império, os dois titãs finalmente unem forças para encarar uma ameaça colossal que coloca não só as espécies deles, mas também a humanidade em perigo.
o filme explora os mistérios da Ilha da Caveira e da Terra Oca, mostrando antigas batalhas entre monstros gigantes e até a conexão deles com os humanos. É ação, drama e monstros gigantes de tirar o fôlego do começo ao fim. E aí, galera, agora me conta nos comentários qual desses crossovers mais marcou vocês. E se curtiu o vídeo, me diz também quais outros crossovers vocês gostariam de ver. Quem sabe eu não faço a parte 2 e a gente continua essa viagem épica pelo mundo dos encontros impossíveis. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma loucura dessas que a gente traz por aqui. Valeu e até a próxima, nesse mesmo canal e nesse mesmo sofá.